E aí pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu já li esse trecho aqui na verdade uma vez, mas eu vou dar mais uma lida nele hoje, que está lá em Atos, no capítulo 23, no versículo 1. Olha o que Paulo disse, né? E eu quero que você entenda isso, tá? De coração, eu quero que você possa estar levando isso para o seu coração hoje. Lá em Atos, no capítulo 23, no versículo 1, diz assim: E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens e irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. E eu fiquei me perguntando aqui, né, como que anda a sua consciência diante de Deus? Será que se hoje nós fôssemos pegar a nossa consciência e julgássemos a nós mesmos, né? Será que nós passaríamos nesse teste? Será que nós teríamos uma consciência tranquila para com o Senhor ou não? E amados, muitas vezes, e a maioria das vezes assim eu posso dizer, que a consciência, para ela não estar tranquila, se refere ao pecado. É interessante que, apesar de Paulo ter vivido a sua vida, uma vida onde perseguiu a igreja, fez tantas outras coisas com os cristãos, eu creio que muitas pessoas conhecem essa parte da vida de Paulo, ele pôde dizer que estava andando diante de Deus com toda a boa consciência. E talvez você pense assim, mas eu não estou com a consciência tão boa assim. Irmãos e amigos, a gente precisa analisar o nosso coração. Será que o nosso coração ele está tranquilo? Será que lá no íntimo a gente não tem guardado alguma coisa que está prejudicando a nossa consciência, né? Então eu quero dizer isso para você, que apesar de todas as coisas, quando a pessoa está justificada perante o Senhor, ela tem uma consciência boa, tranquila. Por quê? Porque aquele passado dela já não é levado mais em conta. Mas também eu quero dizer que quando você peca, você não fica tão bem, porque existe a consciência, né? Então, o Espírito Santo ele fala fortemente com nós, que nós falhamos, que nós erramos, não a fim de que nós ficamos tristes, não, mas a fim de nos ajudar, a fim de que nós busquemos o perdão do Senhor. Então, aqui Paulo disse assim que ele estava com toda a boa consciência, andado diante do Senhor. E amados, a forma do cristão andar deve ser exatamente essa, como boa consciência. Sabe, aquela coisa de que, eu vou fazer tal coisa e, sabe, ninguém vai saber. Amados, a gente precisa entender algo, que a primeira coisa para a gente estar servindo ao Senhor é uma consciência tranquila. Como que você vai pregar para os homens ou falar da palavra de Deus para os homens se a sua consciência está te acusando, sua consciência não está tranquila? Então a gente precisa entender isso. É igual eu fico pensando muitas vezes, né? Às vezes as pessoas não tomam o passo que, por exemplo, que é o passo do batismo. Como que anda a consciência dela perante o Senhor? É claro, tem muitas lutas, às vezes pode ser até o inimigo entra nessas coisas para atrapalhar, mas a gente precisa entender, será que você consegue dormir com a sua consciência tranquila de que mesmo você está desobedecendo ao Senhor, você consegue viver a sua vida normal? Então é preciso a gente verificar isso. Quando isso acontece, é preciso você ver o que há de errado. Então aqui Paulo está dizendo que ele tinha uma boa consciência. E a pergunta que eu queria fazer para você é: será que se Deus fizesse agora na sua mente um check-up para verificar, não estou falando de pecados, não estou falando de pecados que você talvez comete, talvez a gente não vê, né? E a gente comete pecado, é claro, todos nós somos pecadores, mas e a nossa consciência, sabe? Aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos tomar a decisão entre dizer o sim e o não. Será que a nossa consciência está limpa diante do Senhor? Será que nós estamos, de repente, devendo à carne? A gente precisa analisar isso. Porque quando a gente tem uma consciência boa perante o Senhor, amados, nós não somos julgados. Porque essa consciência que nós temos com o Senhor, uma consciência boa e tranquila, é uma consciência de que a gente pode apresentar-se também
como obreiro aprovado, não pelos homens, mas pelo Senhor. Então eu quero dizer para você que talvez existem pessoas que elas talvez pecam, elas escondem o pecado com medo do que vai acontecer. Então eu quero dizer uma coisa para você: não esconda. A consciência com Deus, limpa para com Deus, ela é muito importante. Eu fico imaginando ali José, né, no Egito, né? Ele tinha consciência, né, do que ele ia fazer. Então ele sabia que se ele tomasse aquela mulher, a esposa de Potifar, aquilo ali, a consciência dele não estaria tranquila. Então, amados, o modo do viver do cristão não é igual ao do mundo, que faz qualquer coisa e sai, ainda lava as mãos e diz assim: eu não fiz nada, estou com a consciência tranquila. Não. Quando nós pecamos, a nossa consciência deve estar pesada. E se o pecado ele não te traz nenhum efeito da sua consciência ficar ruim para com Deus, é preciso você ver, é preciso você analisar, porque há algo errado. Então a gente precisa ter isso. E interessante que o próprio Paulo, né, falando aqui, e que tem uma consciência boa com Deus, eu fiquei imaginando nisso daqui, imaginando as outras pessoas ouvindo isso de Paulo e de repente na mente elas acusando, dizendo assim: olha, como que ele tem uma consciência tranquila diante de Deus, sendo que ele perseguiu a igreja, né? Imagine, como que ele tem uma consciência tranquila, sendo que ele ajudou a tomar os cristãos ali? Mas amados, a gente precisa entender que a Bíblia fala que ele fazia aquilo por ignorância. Ele achava que aquilo que ele estava fazendo estava agradando a Deus, mas não. Ele estava agradando aos homens, até que ele teve um encontro com o Senhor. E até que ponto, né, o ser humano pode chegar por fazer coisas horrendas, né? Mas a palavra de Deus, ela pode transformar aquela consciência má, velha e bichada, cheia de cupins como uma madeira, né? Deus pode libertar você dessa prisão da sua consciência. O que eu vejo hoje em dia é que muitas pessoas, apesar de terem aceitado a Cristo, elas aceitam que o inimigo, que Satanás, desenterre os seus passados e jogue na sua cara. Isso a própria Bíblia fala, que Satanás ele é o acusador dos irmãos. Então, a partir do momento que você é uma nova criatura, a partir do momento que você entregou sua vida para Cristo, você tem que entender que agora você precisa viver com a força do Senhor e andar com Ele em comunhão. Andar com Ele com uma boa consciência. O que é uma boa consciência? É você fazer as coisas certas. Não tem como você ter uma boa consciência fazendo as coisas erradas. Estando no pecado, estando na igreja. Estando no mundo, estando na igreja. Estando com dois lados, né? Não existe isso, amados. Então a gente precisa entender que a consciência para com Deus nós deve ser limpa. E vamos falar a verdade, né? Quantas pessoas que elas fugiram do pecado, mas tiveram suas consciências limpas, as suas mãos limpas. Então, amados, uma vez que Cristo nos purificou e nos libertou dos nossos delitos e pecados, não voltemos a sujar as nossas mentes com as coisas do mundo, com as músicas do mundo que poluem a nossa consciência. Como que você vai ter uma consciência de estar cantando um louvor na igreja, sendo que ao mesmo tempo você canta uma música do mundo? Como que nós teremos uma consciência tranquila se nós estamos tão aptos a falar da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo nós estamos aptos a buscar as coisas do mundo? A gente precisa separar as coisas de Deus e não misturar com do mundo. As coisas de Deus é pura, então não tem essa coisa de misturar, porque eu escuto uma musiquinha do mundo e a sua consciência. Eu fico imaginando, será que de noite você consegue chegar na sua casa e dormir tranquilamente? Só foi... eu estou falando de pecados que a gente sabe, não aqueles que a gente comete sem saber, porque todos os dias nós erramos, né? Mas e aqueles pecados que a gente sabe, que a gente pode tomar uma decisão cabível nele? Será que é como está a sua consciência? Será que se hoje você fosse julgado pela sua consciência de hoje, você seria agradável diante dos olhos do Senhor ou reprovável? A Bíblia diz lá em Romanos, né, capítulo 12, para a gente não conformar com o padrão deste mundo, porque o mundo, a consciência do mundo, pensa que nas coisas do mundo, mas não tem consciência melhor que essa daqui, ó.
a palavra de Deus. Então, se a sua consciência está ruim hoje, está pesada, hoje é o dia de você pensar em mudar isso, orando, buscando e santificando-se na palavra do Senhor. Ainda que você tenha que, sofrer o dano, mas saiba que é melhor agradar a Deus com uma boa consciência, desagradando aos homens, do que sermos escravos dessa consciência do mundo. Tenhamos a mesma consciência que Paulo, andar diante do Senhor com a mente limpa, sem nada ter que esconder. Isso é que importa. Não precisamos ficar escondendo por paredes, por quartos, por lugares. Não. Por quê? Porque você tem que andar com a consciência limpa diante de Deus. Então, não adianta nada você andar. Você precisa andar, mas precisa ter a consciência limpa. Então, agora a gente vai orar juntos, tá? Quero convidar você, nós vamos orar juntos nesse sentido, tá bom? Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra aqui que foi dita. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda te fazer na nossa vida, pela força, pelo ânimo e pela coragem. Pai Celestial, nós queremos que nós tenhamos uma consciência limpa, tranquila, não só diante dos homens, mas primeiramente diante de Ti, porque diante de Ti nós podemos ter uma consciência tranquila, limpa, purificando-nos através da Tua palavra. Pai, nós te pedimos forças, porque tem tantas coisas no mundo para nos aproximar do pecado, para nos cauterizar a nossa mente, a nossa consciência. Por isso, Pai, nós te pedimos livramento por tantas coisas que lá no mundo fora tem acontecido. Senhor, nós te pedimos que o nosso andar não seja de acordo com os homens, mas que primeiro a nossa mente, que guia todo o corpo, possa estar tendo uma consciência tranquila, que ao chegarmos em qualquer lugar, em nossas orações, em nossas vidas e aquilo que nós tenhamos feito para Ti, que nós possamos estar tendo consciência de que nós estamos fazendo aquilo de forma tranquila e com a nossa consciência limpa diante do Senhor, para que nós possamos estar aproximando a cada dia de Ti. Obrigado, Senhor, por todas as coisas, porque o Senhor nos tem dado força e ânimo. Ajuda, Senhor, e nos fortalece a cada dia, porque de Ti provém toda a força e todo o vigor, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós Te agradecemos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados, muito obrigado. Essa foi a mensagem de hoje e eu peço que você compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Um forte abraço. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.